Vamos para a questão 24. A 24 coloca aqui um texto pra gente e aí nós temos a seguinte instrução. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de, ou seja, em algum momento desse artigo de opinião, que de novo, vai transmitir uma opinião, vai transmitir um juízo de valor, o autor, ele vai mostrar a importância de algo. E quando que o autor mostra a importância desse algo que ele está perguntando pra gente? Quando ele faz uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra de pão. Então a gente vai buscar essa informação aqui no texto. Olhando para o texto em questão. O complexo de falar difícil. O que importa realmente é o que o detentor do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda, mediante as imposições dos Códigos Civil e do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal. Note, o autor começa no primeiro parágrafo mostrando que, cara, quem tem o conhecimento, o saber jurídico, o conhecimento ligado ao campo do direito, do saber jurídico, não precisa chegar numa padaria de manhã e pedir um pão dessa maneira. Ou, me vê aí 2 pãezinhos, me vê aí 2 cacetinhos, me vê aí 2 pedacinhos de pão. Dependendo do local em que você vive, pode ter essa diferença de nomenclatura. No sul, que geralmente falam cacetinho, né? E aí, veja, ele fala, né, que é importante que quem tem esse saber jurídico, que tem esse conhecimento jurídico, saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0. O que é esse português versão 2.0? É esse português que faz uso dessa linguagem mais rebuscada, dessa linguagem pautada pela norma culta, por um vocabulário um pouco mais erudito. Depois, ele continua o texto colocando o seguinte: o problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente, ao invés de valorizar quem é inteligente de fato. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plenas 7 da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$5 de pão francês? Perfeito. Vamos lá. Com base nisso, acho que já dá pra gente tentar encontrar a resposta certa. Então o autor, quando faz aquele exemplo da fala rebuscada na compra do pão, evidencia a importância de, letra A, se ter um notável saber jurídico? Não. Ele mostra a importância de você, numa situação informal como aquela, de compra do pão, não precisar utilizar uma língua tão rebuscada naquele modelo de comunicação, porque aquilo às vezes até dificulta o entendimento do que é que está sendo transmitido. Letra B. Valorização da inteligência do falante? Errado. Ele não está fazendo nenhuma valorização. Ele, inclusive, até no segundo parágrafo, mostra uma crítica a essa ideia que o brasileiro tem de que quem usa uma linguagem rebuscada é necessariamente inteligente. Ou seja, a pessoa que usa uma linguagem rebuscada parece ser inteligente e muitas vezes ela não é necessariamente inteligente. Mas mesmo assim, o indivíduo tende a supervalorizar essa pessoa. Letra C. A importância de falar difícil para demonstrar inteligência? Errado. Ele até contrapõe-se a isso no segundo parágrafo. Letra D. A importância da coesão e da coerência em documentos jurídicos? Incorreto. Aqui, a utilização dessa linguagem rebuscada para comprar pão tem o papel de... Letra E. A adequação da linguagem à situação de comunicação como sendo algo importante de ser considerado. É exatamente isso. Aquela porção do trecho no primeiro parágrafo mostra essa importância de você adequar a sua linguagem à situação de comunicação. É aquela concepção de que quando você está utilizando a norma culta da língua portuguesa, um vocabulário um pouco mais erudito, você precisa fazer a utilização dessa comunicação quando a situação comunicativa exige isso. E nesse caso, aquela situação de comunicação, de compra de pão na padaria pela manhã, não exige o uso de uma linguagem tão rebuscada naquele molde, como a gente percebeu ali. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.